Oiê, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o porquê de que quando nós pensamos em educação clássica, vem logo aquela memória de um professor com a régua na mão e ele ensina tudo e ele sabe tudo. E por que a educação, então, agora socioconstrutivista também parece que deixa as crianças muito à vontade, muito frouxas e elas não aprendem nada. Falar um pouquinho do que eu entendo desses dois conceitos e qual deles, então, é o mais eficaz, tá bom? Vamos lá? Every single day, I'm gonna make something. Bom, eu quero falar do assunto de um modo bem simples, para que qualquer pessoa consiga entender o que eu estou falando. Quando você vai escolher uma escola para o seu filho, se não é da rede pública, né? Se você vai escolher da rede privada, você pode escolher a escola por N motivos, né? Financeiro, estrutural, quais são as pessoas que ele vai conviver, a metodologia da escola, né? Os profissionais que aquela escola tem. Então, eu vim falar desse assunto para vocês porque se tem uma memória não muito boa da educação clássica e a gente logo imagina a educação clássica um professor com uma régua na mão, né? Aquele professor que castiga, aquele professor que é ruim, que é grosseiro, que é uma imagem que está sendo propagada agora, né? E aí também temos na contramão disso, né? A educação, então, socioconstrutivista, que é aquela educação que defende que a criança ela não precisa de alguém para ensiná-la, né? Mas que ela aprende no convívio com o objeto, no convívio com outras crianças. É isso que a educação socioconstrutivista defende. Mas alguns pais também veem essa metodologia, essa linha, né, como algo negativo, porque os filhos não aprendem a escrever, os filhos não... Então, se dividiu as duas, né, uma muito distante da outra. E o que é que eu penso a respeito disso? Que quando uma escola, um município, né, enfim, uma família, ela se fecha em uma metodologia só, ela se fecha em uma teoria, né? Ela é engessada por aquela teoria. Então, que isso não seria o ideal, até porque as crianças, elas aprendem de diversas formas, né? Algumas são mais visuais, né? Outras aprendem melhor escutando várias vezes. Existem diversas formas das crianças aprenderem. Então, o que é que eu defendo sempre nos meus discursos, né, nas reuniões, em conversas com pessoas que eu gosto, que são da mesma área que eu, é que as crianças, é claro, até os 3, 4 anos, o que é que elas precisam? De muita brincadeira, de uma pessoa capaz de contar boas histórias para ela, de muito espaço verde para que ela possa explorar livremente, né? Se desenvolver corporalmente falando. E que, claro, a partir dos 4 anos de idade, gente, é o que eu penso, tá? Eu trabalho, inclusive, em um município que não tem essa postura. E por uma questão ética e moral, por uma questão de eu assumir uma responsabilidade com o município, eu faço aquilo que eles me pedem, né? Mesmo sendo questionada muitas vezes pelos pais e tudo mais. Mas o que é que eu acredito de verdade? Que uma criança, a partir dos 4 anos de idade, ela não vai ter a infância retirada dela, por exemplo, se ela precisar se sentar 5 minutos durante a manhã, 10 minutos, né? Para uma atividade mais dirigida, para preparar essa criança para a alfabetização, né? Não para alfabetizá-la, mas para prepará-la para a alfabetização. Porque o que é que acontece?
Quando as duas teorias, tanto uma quanto a outra, são fechadas, tá? Quando eu digo que uma criança ela não deve sentar, que existem várias formas de aprender a escrever, a ler, tararara, e quando eu deixo ela solta, existe um rompimento no nosso ensino, que é educação infantil e as séries iniciais. Esse rompimento, ele é muito drástico, porque a criança passa de um ambiente livre, que ela pode fazer tudo, que ela pode brincar à vontade, né? Que muitos dos anseios dela são escutados, ou deveriam, para um ambiente em que ela tem que sentar 4 horas por dia, né? Tem ali o momento do lanche, né? E ali ela tem que observar e aprender a ler e a escrever. Então, assim, é um rompimento muito grande. Então, eu prezo por essa questão paliativa das coisas, sabe? Eu sou super a favor que a criança tenha a maioria do tempo livre, que a criança tenha voz, vez, que ela brinque, que ela aprenda. Mas eu acredito sim que o adulto deve ensinar a ela algumas coisas, principalmente a partir dessa faixa etária, dos 4, 5 anos de idade. Eu acredito. Agora muitas pessoas vão deixar de me seguir e de gostar de mim, mas tudo bem, arco com essas consequências, porque eu realmente não vejo que uma atividade dirigida, por exemplo, de 5, 10 minutos em uma manhã que tem aí 6 horas dentro da escola a criança, né? No município que eu trabalho são 6 horas, algumas são 4 horas, que dessas 6 ou 4, 10 minutos vá romper a infância da criança. Eu acho que isso é importante para ela também. Aprender a parar, né? A escutar, aprender a ouvir a voz de alguém que é mais experiente do que ela, né? Claro que esse alguém, ele precisa ser amoroso, né? Ele precisa ter um jeito certo de conversar com essa criança, entendendo que cada criança existe um tempo para ela, né? Como eu já disse antes, existe uma forma dela aprender, né? Então, hoje eu penso exatamente assim, que a partir dos 4, 5 anos é importante sim para essa criança ter um tempo destinado também às atividades de registro, as atividades aonde ela senta, ela escuta, ela aprende, né? Ela também respira um pouquinho. Então, eu acho isso muito importante. E isso vem muito da educação clássica, né? Aonde o professor ensina. E eu quero dizer para você que muitas crianças, se não todas, tá? Mas a maioria delas, quando elas são respeitadas, quando elas têm o tempo delas de brincadeira, elas inclusive pedem para fazer atividades assim, atividades na folha, né? Ou cartolina, enfim, no lugar que seja. Mas as crianças, elas gostam desse tipo de atividade. Acredite. Elas também anseiam por ter um momento de sentar, de ouvir, né? Então, indiferente da teoria que for adotada, é claro que o que mais vai trazer e agregar valor para essa teoria é o profissional. Então, hoje, se eu pudesse dar uma dica para os pais, não procure uma escola que ofereça ao seu filho os melhores lugares. Isso eu tô falando de educação infantil, tá, gente? De séries iniciais, não de ensino fundamental, ensino médio aí, né? Escolha uma escola, se você tem condições, não essa escola que diz, o seu filho aqui já vai aprender a ler antes do 1º ano, por exemplo. Ou, o seu filho aqui vai ficar livre, à vontade, para fazer o que ele quiser, porque nenhum dos dois extremos é algo bom, tá? Nenhum dos dois extremos é algo bom. Porque a criança, desde pequena, ela precisa aprender algumas coisas. Porque depois de uma certa idade, fica mais difícil que ela aprenda. E aí, geralmente o que acontece? Na educação infantil,
Às vezes não se usa nem o método fônico nas brincadeiras. Eu não estou falando aqui só de atividades em folha, né? Mas não se pode usar o método fônico para ensinar e preparar as crianças para a alfabetização, nem nas brincadeiras. Não se pode colocar isso num planejamento. E aí, quando chega lá na primeira série do ensino fundamental, a criança não dá conta de decifrar as letras, né? A grafia das letras, não conhece ao menos o som das letras e vem para um contraturno obrigatório para aprender o quê? B com A, Bá, B com E, Bé. Então a criança ela já rompe com esse sistema de que antes ela brincava o tempo todo e agora ela tem que ficar sentada o tempo todo. E ainda tem que vir num contraturno para que ela consiga acompanhar a turma dela. Então, pensa na raiva que essa criança vai ficar de aprender. Então, não é mais fácil começar isso de forma paliativa, devagar, respeitando o tempo da criança, né? Eu sou de acordo de que a criança não está num dia bom, ela não está afim de fazer aquela atividade, isso na educação infantil, tá? Não, então ela não vai fazer, tá? Não, tudo bem, outra hora a gente faz. Mas que isso não seja via de regra, né? Mas que essas atividades, elas também precisam acontecer. Então, cuidado com o extremo das duas teorias. Tanto da teoria que diz que o seu filho vai sair dali um doutor, um médico, né? Que ele vai ser um dos melhores no ensino fundamental, tanto com a teoria que diz que o seu filho vai poder fazer tudo a hora que ele quiser, que ele vai ter liberdade. Porque o extremo das duas não é bom. Eu, como mãe, eu tenho a sorte de ter a minha filha lá comigo. Ela estuda na mesma escola que eu trabalho. E graças a Deus, todos os anos que a Maria já passou pela escolinha lá, ela encontrou boas professoras, ótimas professoras, que dão sangue, fazem o melhor lá. E eu percebo que isso é o mais importante, sabe? Porque indiferente das teorias, quanto mais amor a pessoa põe naquilo que ela faz, quanto mais dedicação ela põe naquilo que ela faz, mais aquilo é positivo para as crianças que estão ali. Então, pense nisso, né? Conheça os profissionais da escola do seu filho, né? Porque às vezes a gente paga um preço alto. A gente quer que os nossos filhos sejam super escolarizados antes do tempo, né? Ou então a gente quer ser muito frouxo com os nossos filhos porque acredita que eles não estão na idade de aprender. E aí, quando a gente vê, perdeu as rédeas da situação, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, podem escrever aqui embaixo. Se vocês gostaram aí, curtam, compartilhem. E até a próxima. De repente, na próxima, né, para não ficar um vídeo assim tão extenso, eu consigo esmiuçar um pouquinho mais. Um abraço e ótima semana para vocês. Every single day